Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. O programa de hoje vai ser muito bacana, que nós vamos falar sobre um tema que é sempre atual. Tema que tenho certeza tem a ver com você. Dor nas costas. Quem nunca teve, quem nunca passou por uma crise de dor nas costas? Vamos falar sobre escoliose, vamos falar sobre hérnia de disco e o famoso bico de papagaio. Por que não bico de arara, tucano e por aí vai? Mas antes de apresentar o convidado do programa de hoje, eu rapidamente, aliás, eu tenho falado muito aqui nos programas que eu apresento sobre trânsito. Nós temos em Joinville um problema muito sério. A cidade vem crescendo de forma rápida, o número de veículos circulando pelas ruas da cidade cada vez aumenta mais. Você pode observar, ruas que há 6 meses atrás você passava, não tinha um carro estacionado. Você passa por essa mesma rua hoje, você vê 4, 5, 6 ou mais carros estacionados. Isso é sinal de que cada vez mais aumenta o número de carros circulando pelas ruas de Joinville. Só que tem um problema. Cada vez mais as pessoas estão com pressa. Pressa, querendo chegar a algum lugar, mas nunca sabe aonde. Alguns até antecipam a morte em função da pressa no trânsito. Outra coisa, o respeito que muitos motoristas não têm para com pedestres e ciclistas. Esse é um tema muito importante para a preservação e o bem-estar do motorista, que sempre é pedestre, e para o pedestre, que nem sempre é motorista. Todo motorista é pedestre, e nem todo pedestre é motorista. Então nós temos que ter essa consciência. Ao você ver um pedestre querendo atravessar a uma distância considerável de onde você está com o seu carro, e você vê que tem uma faixa de segurança, que de segurança não tem nenhuma, é para alertar o motorista, diminua a velocidade e ligue o pisca de alerta do seu carro, a uma distância para que o outro carro de trás não bata em você. O motorista pode fazer isso. E o pedestre tem que esperar o motorista acionar do carro lá o pisca de alerta, para ele atravessar a rua, alertando o motorista que vem atrás para que um pedestre está atravessando a rua. É muito importante nós unirmos os pensamentos nesse sentido. A maioria das pessoas tem pai, mãe, irmão, filho, namorada, marido, esposa, neto, que dirige carro ou que anda a pé, e que relata a dificuldade que tem muitas vezes de atravessar uma rua, porque a maioria dos motoristas não para. É impressionante isso. Esse hábito tem que mudar. A prefeitura, através do órgão competente, pode fazer uma campanha, as igrejas podem fazer uma campanha, as entidades representativas de Joinville, a SIG, a COMAC, a JORPEM, a Sociedade Joinvilense de Medicina e outros podem se unir nesse sentido. É respeitar para valorizar a vida. E as normas de trânsito, elas existem para serem respeitadas. Foram criadas para isso, mas infelizmente nem todos respeitam. Fica um apelo em nome da vida para que você não seja vítima de um motorista apressado, ou que alguém da família desse motorista apressado também não seja vítima de um outro motorista apressado. Respeitar a lei é muito importante. Preservar a vida é fundamental. Fica um apelo no ar nesse sentido. O programa de hoje vai conversar com o médico ortopedista especializado em coluna vertebral, Dr. Ricardo Miyamoto. Ricardo, muito bem-vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bem, Arivan? Muito obrigado por mais essa oportunidade da gente poder, nós podemos conversar sobre coluna, assuntos em gerais, dor em coluna, hérnia, escoliose,
né? E tudo que for possível, a gente puder colaborar com informações, né? Muito obrigado por essa oportunidade aí, Arivan. É uma alegria receber um amigo, porque a gente sabe do seu empenho no quesito atualização em termos de tratamento em dor de coluna, em dor nas costas. Você teve, inclusive, em um congresso recentemente americano de ortopedia? Sim, há 15 dias atrás teve o Congresso Americano de Ortopedia, na cidade de Chicago, né, onde é considerado um dos maiores congressos de ortopedia do mundo, né? Chega a contar com 15, 16 mil ortopedistas no mundo todo. Então, excelente oportunidade para você saber o que está acontecendo em todos os hospitais, o que a classe médica está pensando, o que os governantes estão pensando, né? Você acabou de falar sobre o trânsito, tá? Hoje já existe uma residência só em medicina do trânsito, né? Então está tudo muito à frente, estão evoluindo, mas fica aqui o recado, né? Nada vai evoluir se a cultura e a informação das pessoas não melhorarem, né? E não chegarem de uma forma bem digerida, né, Ricardo? Sim. Nós temos hoje as redes sociais, Ricardo, que são muito importantes para as pessoas se inteirarem do que está acontecendo. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas que acessam as redes sociais dão importância a fake news. As notícias que não têm fundamento, coisas que não somam nada para a vida e a saúde da pessoa, e dão uma importância gigantesca a essas notícias falsas e deixam de valorizar as coisas boas. É complicado, né, Ricardo? É uma realidade. É que a tecnologia está evoluindo tão rápida, né, Arivan? Tá? Que, como em qualquer parte do mundo, tem as pessoas mais oportunistas, né? E tem. E as menos informadas. Então, aí fica uma oportunidade aí para as pessoas de má fé também, né? Então, é difícil, mas nada melhor que levar sempre a informação correta e a cultura que se desenvolva, né, a todo vapor também. É fundamental. Eu acredito que um povo culto, um povo educado, vive mais e vive melhor, né, Ricardo? Com certeza. A educação é fundamental para que você se projete mais, para que você prospere mais, para que você possa viver melhor. Eu aprendi isso na escola, no banco da escola. Eu tinha um professor que falava sempre: Arivan, eduque-se, seja respeitoso, mesmo que as pessoas não respeitem você, mas seja respeitoso. Demonstre o quanto você tem de respeito pelos outros, porque isso com certeza vai te trazer benefícios. E eu tenho procurado fazer a minha parte nesse mundo conturbado em que vivemos, e enfrento até algumas oposições com relação àquilo que eu falo, Ricardo, mas me sinto bem fazendo o que eu faço e vou continuar, mesmo que alguns não queiram. Fazer o bem é prazeroso, né? É prazeroso, Ricardo. Faz bem, faz bem. É por isso que nós temos nosso programa já há quase 30 anos, completo agora esse ano, focado na saúde e no bem-estar. É pouco tempo, mas eu acredito que já é um tempo considerável que muitas pessoas mudaram a sua qualidade de vida, ouvindo, vendo médicos como você, no quesito comportamento para melhorar a qualidade de vida. É por aí, né, Ricardo? É por aí. Doutor Ricardo, nesse congresso, falou sobre dor em coluna? A dor, ela é um sentimento, é um sinal, é um sintoma, né? Ela é única, ela é muito individualizada, ela sempre existiu. Só que o que a gente tem percebido é que nesses últimos anos a dor tem sido muito investigada e o tratamento da dor está com cada dia mais levando o bem-estar das pessoas, porque a dor, né, ela hoje já tem sua escala, ela já tem como ser medida, ela já tem como ser combatida, ela já tem como saber de uma forma mais detalhada a origem dela. Agora, doutor Ricardo, quando nós falamos do tratamento da dor, existe, é claro, a dor é relatada como uma das doenças mais antigas da humanidade, né? A dor de cabeça, a cefaleia, a dor na coluna, ou a dor nas costas, como queiram. Eu li um artigo recentemente dizendo que a dor nas costas
é a dor que mais incapacita trabalhador, é verdade, doutor Ricardo? Tá? Praticamente 80% da população, tá, 80%? vai ter no mínimo um dia de incapacidade, tá, laboral, incapacidade ao trabalho pela dor nas costas. Né? Uhum. E 80%? hoje já é considerado a dor o quinto sinal vital, né? Com a tamanha importância, né, da frequência respiratória, da pressão arterial. Né? Uhum. Então, a dor é considerada o quinto sinal vital já. Quando nós falamos em dor, é claro que a gente lembra da dor na cabeça, a dor na garganta, a dor de coluna vertebral, alguns relatam que é uma dor muitas vezes insuportável. Você falava da graduação da dor. Existe a graduação 1, 2, 3, 4, até 5, Ricardo? Então, como a dor é muito individual, única, né? Uhum. E a mesma intensidade da dor em mim é diferente em você, como em outra pessoa. Então, existem vários métodos para você identificar a intensidade da dor. A Organização Mundial de Saúde, tá, ela já tem uma escada de dor. Uhum. Degrau 1, degrau 2, degrau 3. Degrau 1, leve. Degrau 2, média. 3, forte. E já estamos quase no degrau 4, aonde, quando no degrau 1, 2 ou 3, tá, o paciente é totalmente refratário a medicamentos. Significa então, que? o grau 4 é quando você já necessita um procedimento, tá, onde os medicamentos não foram suficientes para amenizar o sofrimento da pessoa. Que o remédio não dá conta de proteger ou de eliminar a dor. Então, a dor, tá? Quando você consegue classificar a dor num degrau 1, você utiliza medicamentos leves. Certo. Quando você identifica em grau 2, degrau 2, você já pode utilizar o que nós chamamos de analgésicos opioides. Opioides. Tá? Opioides leves. Tá? Uhum. E grau 3, opioides fortes. Né? A palavra opioide assusta. Assusta. Né? Não, doutor, não vou usar o opioide porque vicia. Posso ficar viciado. Não, eu vou criar dependência. Tá? Então, é muito importante hoje, tá, o manejo, o conhecimento médico dos opioides. Né? Hoje os medicamentos, tá, aprovados pela Anvisa, ANS, hoje no Brasil, são medicamentos extremamente seguros. Né? Diferentes de alguns medicamentos, tá, liberados fora do Brasil, onde realmente causam vício e dependência física. Uhum. Né? Mas é muito importante aqui a gente distinguir o que é você adquirir uma dependência física e o que é um vício. Isso é diferente. Né? Você ter uma dependência física é quando você toma o medicamento é eficaz, né? Uhum. Você toma por um determinado período de tempo e abruptamente você, por exemplo, para. Né? Então, em 24, 72 horas, o teu corpo vai sentir que você não tomou o teu medicamento. Então, você vai ter alguns sinais e sintomas, tá, de dependência, né? Dependência física. Você estava acostumado naquele horário, né? Porque o opioide você toma em períodos regrados, não é só se sente dor, toma um comprimido, né? O opioide ele precisa ser tomado com um horário regrado, religiosamente ele no horário. tem sua ação, né, determinada em determinado tempo, como um antibiótico. Uhum. Está com uma infecção, você não vai tomar 1 ou 2 comprimidos e melhorou e para. Não, é um tratamento. Então, a dependência física é quando você para e o teu corpo sente a falta desse hábito, tá, do analgésico. Agora, o vício já é diferente. Né? O vício, tá, você mesmo sem dor, tá, você quer utilizar. Você já está automaticamente, você já quer tomar o remédio, você não tem dor. Tá? Você não parou, muito pelo contrário. Você já tem aquela vontade incontrolável de tomar uma cápsula, 2 cápsulas, tá? Até fora do horário. Né? Isso é um vício. Tá? Você fica meio que focado, meio obstinado a querer o remédio o quanto antes, sem horário. Quando a pessoa está usando um opioide,
ele tem que ser conscientizado de que ele tem que tomar o medicamento somente no horário prescrito pelo médico. Se ele começou a tomar às 10 da manhã, todo dia às 10 da manhã, durante o período, ele tem que tomar o remédio. Fora dessa época, desse horário, não pode tomar. Porque o opioide, tá? Ele tem uma vida média no teu corpo. Tem opioides que trabalham no teu organismo 8 horas, alguns 6 horas, alguns 12 horas, alguns 24 horas. Conforme a dose, Ricardo? Conforme os sais, né? Tá? E conforme a absorção, né? Desse opioide. Né? Então não é ser necessário. Não é, eu tomo quando eu tenho dor. Tá? Não deve ser tomado opioide assim. Tem que ser devidamente no horário específico que o médico repassou. Isso, e como eu estava falando, então os opioides no degrau 2, degrau 3. Tá? No último estágio, quase. E o último estágio, mesmo sem opioides, tá? Vai provavelmente para um degrau 4, onde aí o uso de analgésicos não é suficiente para amenizar o sofrimento. Certo. Aí você vai para um procedimento cirúrgico, né? Mas mesmo né? Quando você vai para um procedimento cirúrgico, você já tem que ter classificado o tipo de dor, a origem da dor, né? E planejado o procedimento, né? Até porque quando a pessoa, por exemplo, se ela tem um problema na coluna e ela relata ao médico dor constante, o médico, a primeira coisa que ele faz, ele pede um exame, né, Ricardo, para verificar o problema. Verificado o problema, ele dá início a um tratamento para a fase 1. Seria medicamentos não tão pesados, vamos dizer assim. Não resolveu, parte para a parte 2. Não resolveu, parte 3, que seriam os opioides. Isso. Se não resolver com opioide, aí não tem outra alternativa senão o processo cirúrgico. Mas é muito importante, tá? Você diferenciar o que é uma dor aguda e uma dor crônica. Tem diferença? Tem. A dor aguda é aquela dor que você não teve, tá? E repentinamente você começa com essa dor e ela vai crescer. Por exemplo, você caiu de bicicleta. Certo. Tá? Fraturou, torceu o tornozelo, né? Essa dor é uma dor aguda, né? Então, faça o devido tratamento. Só que quando você trata essa dor aguda, né, o médico tem que se atentar em que essa dor ela precisa ser bem tratada. Não só o problema, a dor precisa ser bem tratada. Né? Por quê? Porque a dor maltratada, como acontece muito, ela, de aguda, ela se torna uma dor crônica. Isso significa o quê? Uma dor crônica? Dor crônica. Você torceu o tornozelo, fez uma lesão ligamentar, né? Tomou o medicamento, né? E ficou um resíduo de dor. Cicatrizou o teu tornozelo, mas ficou uma certa frouxidão ou uma sensibilidade. Depois de 3 a 4 semanas, a dor continua. Então, o que aconteceu? De uma dor aguda, ela se tornou crônica. Tá? Então, a partir do momento... Por que isso é importante? Porque quando a pessoa tem uma dor aguda, você já precisa ir com medicamento suficiente para atenuar essa dor aguda. Suprimir ela. Então, você vai de um medicamento potente para tirar essa dor e ela diminuir. Quando você já faz o diagnóstico de uma dor crônica, doutor, eu tenho uma dor já há 6 meses. Eu não posso, tá, chegar e te dar um medicamento já para, de um dia para o outro, eliminar com muita potência. Tá? Eu preciso conhecer a tua dor e dosando o medicamento até chegar nesse ponto. Tá? Por quê? Porque a dor é muito individual. Cada caso é um caso. A dor aguda merece um tratamento para que ela não se torne crônica. Tá? Esse assunto é um assunto muito interessante, porque às vezes a pessoa vai no médico e diz, eu fui no médico, mas eu continuo com dor. Aquela dor que ele foi relatar ao médico já estava há 6 meses, já se tornou-se uma dor velha, entre aspas, né, Ricardo? Sim. E tudo que é meio velho é meio chato, como se imagina. Então, é muito comum, né, principalmente os medicamentos controlados, quando você vai adquiri-lo, tá, atente a essa curiosidade. Por exemplo, tem medicamento opioide de 5 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas, com o mesmo nome. Mas por que esses opioides são com miligramagem diferentes? 5, 10 e 20. Então, por quê? Porque a dor é diferente entre as pessoas. A dor
ela é única. Por exemplo, uma coisa que a gente questiona muito, né? Você vai na farmácia adquirir um comprimido. Vamos supor que sejam esses medicamentos não controlados. Né? Eu quero um analgésico. Você chega na farmácia, pega um analgésico. Um comprimido está escrito lá na bula. Um comprimido a cada 8 horas. Você toma um comprimido a cada 8 horas. Tá? Mas, por exemplo, Arivan, você tem por exemplo, aproximadamente 70 quilos, 1,70 m. Certo? Com uma dragem. Tá? Uma pessoa com 2 metros de altura, com 120 quilos, tá? Vai tomar o mesmo comprimido a cada 8 horas. Alguma coisa, né, não bate. Então, a dor ela é muito individual. Você precisa calcular a dosagem de medicamento pelo peso, altura e superfície da pessoa. Do indivíduo. Né? Então, quando você começa o medicamento, tá? Ele, para dor, ele não está fazendo efeito, tá? Não troque de remédio, tá? Volte ao teu médico e fala, tá? Esse medicamento não está fazendo efeito. Ou esse medicamento está fazendo um efeito, mas eu tenho dor ainda. Tá? Então, talvez seja necessário readequar. O que a gente, no termo técnico, seria titular esse remédio e adequar a dosagem a você. Bacana, muito boa essa explicação e que muitas pessoas têm dúvida a respeito do tema, né? Ou seja, dor, quantidade de medicamento e o tempo que deve se usar esse remédio para que a dor vá embora. Nós vamos ao intervalo comercial, é rápido. Depois da volta do intervalo, vamos falar sobre hérnia de disco. Você sabe o que é hérnia de disco? Você já ouviu falar, né? Bico de papagaio é a mesma coisa que hérnia de disco? Essas duas perguntas vão ficar no ar. Após o intervalo comercial, o Dr. Ricardo Miyamoto vai conversar conosco sobre esses temas. Um intervalo rapidinho, Saúde e Companhia, já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, conversando hoje com o Ricardo Miyamoto, médico, ortopedista, cirurgião especializado em coluna vertebral. Dr. Ricardo, que atua no IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Se você quer mandar uma sugestão ao nosso programa para que possamos entrevistar aqui um profissional de uma área específica, nós temos aí na telinha os nossos endereços eletrônicos, o nosso WhatsApp pessoal, meu, e o meu e-mail. Se você quiser sugestionar um tema, pediatria, pneumologia, neurologia, ou qualquer outra, psicologia, você manda sua mensagem que nós vamos, com certeza, trazer um profissional aqui para falar do tema que você deseja. Ok? Nosso trabalho é esse, o trabalho daqueles que aqui vêm apresentar o seu programa é sempre focado em você, que é a razão da nossa passagem por aqui, você telespectador da TV da Cidade. Dr. Ricardo Miyamoto, hérnia de disco, é um nome bonito, né? Hérnia de disco. Hérnia de disco, nós temos disco na coluna? Temos disco, tá? Eu vou explicar para você e para quem está nos assistindo de uma forma extremamente simples e didática para você entender o que é um disco na coluna, o que é um bico de papagaio, o que é uma artrose. Tá, doutor Ricardo, mas antes de você falar, eu gostaria que o Zé, a nossa produção, colocasse no ar uma foto. Acho que a primeira foto é sobre hérnia de disco. Isso aí, meu caro amigo Ricardo Miyamoto, o que é isso? Isso daí é uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco. Aquela estrutura avermelhada que está saindo, você imagina como se você pegasse um sanduíche, certo, um x-salada, um x-salada, e apertasse ou mordesse ele, ou quando ele mal cabe na sua boca. Você começa a espremer, a maionese não vaza? Vaza. Ela extravasa. Essa maionese que está vazando, extravasando, é aquele vermelho, que é o disco quando um osso aperta contra o outro, são as partes do sanduíche, tá? Aperta o disco e o disco sai como se fosse uma maionese espremida. Por isso que dá dor nas costas? Pois é. Muita gente tem hérnia de disco e não sente nada. E muita gente tem uma hérnia muito pequena e já dói. Por quê? Porque quando você aperta o sanduíche, a maionese, se ela sair para frente
ou para os lados, não vai te doer nada porque não passa nenhuma estrutura nervosa que causa dor. Agora, quando ela sai ali, no caso, encosta naquele filetezinho amarelo, que é o nervinho dentro da coluna, aí você vai sentir dor. Se a hérnia de disco encosta na tua medula, no nervo principal, você vai sentir uma dor na coluna. Se a hérnia de disco encosta na medula e sai um pouquinho para o lado e aperta aquele filete amarelo, além da dor na coluna, você vai começar a sentir uma dor irradiada para a região das nádegas, da coxa e da perna, que a maioria das pessoas falam, eu tô com dor no ciático. Dor no ciático. Por quê? Ciático é aquele amarelo ali? O ciático é formado por aqueles cordões amarelos. Então, a junção... E uns dizem asiático. Exatamente. Tá? Então, a hérnia de disco nada mais é do que o excesso de disco que sai do local dele quando você aperta. Porque o normal é aquela parte vermelha que nós estamos vendo na tela, ficar dentro... Tá? O normal é ali na beirada do vermelho, tá? Aquela parte mais amarronzada ali, ser daquele jeito. Tá? Aquele vermelho, eu também explico, tá? É como se você colocasse água numa bexiga e apertasse a bexiga. Não forma aquela bolha de água? Isso. Aquela bolha é a hérnia. Entende? E Então, para isso aí, Ricardo, tem cura, tem tratamento específico? eu posso te falar que a grande maioria das hérnias, como está formada ali, tá? Elas são de tratamento conservador. Ou seja, sem cirurgia. Sem cirurgia. Por quê? Porque é dinâmico. Aquilo aconteceu porque você comprimiu, você apertou. Então, você vai primeiro fazer a história clínica do paciente, você vai examiná-lo e fazer exames complementares de imagem, o raio-x, tomografia, ressonância, né, e descobrir a causa. Você tratando a causa, a grande maioria das hérnias melhoram com tratamento clínico conservador. Elas retornam ao seu... Imagina, você começa a tentar abrir o sanduíche com alongamento, com fortalecimento muscular, melhora da postura, né? E você abrindo aquele espaço, você tira a pressão sobre o disco. Você tirando a pressão sobre o disco, imagina aquela bolha de água que você fez com a bexiga, você começa a tirar um pouquinho de água de dentro da bexiga. Aquela bolha não fica meio enrugadinha, meio sem força de apertar? Isso. Então, aquela bolha sem força de apertar já não te machuca o nervo. Tá? Dá uma relaxada. Por que que a grande maioria das pessoas que têm hérnia são pessoas jovens, entre aproximadamente 18 anos a 40, 45 anos? Por quê? Porque na criança, o disco ele é extremamente gelatinoso. Então, quando a criança comprime o disco, ele pode até migrar, sair do lugar, só que como ele é muito amolecido, gelatinoso, ele pode até encostar no nervo, mas a criança não sente dor. Agora, quando é um adulto, quando é um ela já está adulto, mais consistente. Essa gelatina, esse disco, ela começa a ficar mais enrijecida, ela começa a perder um pouquinho mais de líquido, é igual uma gelatina que vai desidratando, Certo. né? E ela começa a ficar um plástico mais rígido. Ressecado. Exatamente. Isso encostou no nervo já dói, porque ela é muito mais resistente que o nervo. E quem tem esse problema, e não são poucos, né, Ricardo? São muitas pessoas. Eu li um artigo recentemente num jornal de circulação de um professor do Hospital das Clínicas de São Paulo, relatando lá em São Paulo, você conhece o Hospital das Clínicas, é o maior hospital da América Latina, né? Sim. E tem um setor especializado em área de coluna e de dor em coluna. Tem dor em coluna, tem ambulatório de dor, De dor. ambulatório de cirurgia de coluna. De coluna, exatamente. Sim. E esse médico estava relatando a quantidade de brasileiros que reclamam de dor em coluna e a quantidade deles que têm hérnia de disco. E nessa faixa de idade que você falou, entre 18 e 45 anos, que é a fase produtiva da vida. A né, fase cara? produtiva é a fase em que o disco ele é mais emplastificado, mais emborrachado. Mais emborrachado. Então ele é muito dinâmico. E gera mais dor. E gera dor. E aqui vai um aviso, né? Geralmente são as pessoas mais jovens que querem demonstrar mais força física. Isso. Em academia, por exemplo. Academia, né? É muito exercício de alto impacto. Tá? Isso é bom para a coluna, Ricardo?
você, antes de praticar alguma atividade com alto impacto, tá? Reforce a coluna, faça alguma consulta médica, orientação, teste como é que está a tua capacidade física, para daí fazer atividade física de alto impacto. Que é importante, Ricardo. Porque é muito comum jovens, tá, que fazem impacto em academia evoluírem com hérnia de disco. Então, Ricardo, isso aqui é uma coluna vertebral miniatura. Sim. Quem está em casa no sofá, se refestelado, né, vendo televisão, que é comum, né? Certo. Senta todo torto, fica assim. Essa postura diária de ficar assim, ou de ficar deitado, Ricardo, pode causar hérnia de disco? Na verdade, a hérnia de disco é quando uma vértebra contra a outra aperta essa tua almofadinha. Certo. Tá? Você, numa postura correta, você está assim. Certo. Você distribui o peso certinho sobre a superfície do disco. De forma igual. Agora, vamos supor, você está lá com o celular ali curvado. Isso. Como é que é a posição? Você está assim, ó. Então, você está apertando o disco na frente, dando mais vazão para ele sair. Dando margem para ele sair. Para ele sair posterior. E posterior estão os nervos. Então, você tem essa tendência de empurrar o disco para trás, aí você sente uma dor maior, se você tiver tendência a ter hérnia. Então, qualquer movimento de flexão, tá? Quando a pessoa tem tendência, ela vai sentir dor. Tem pessoas que, ao acordar, né, para lavar o rosto, escovar os dentes, já sente um desconforto. Por quê? Esta posição aperta na frente e dá uma projeção do disco posterior. Aí a dor vem para frente. Você dormindo, tá, de barriga para cima, retinho, é essa posição, tua coluna está em repouso. Você dormindo de lado, tua posição é essa, desde que o travesseiro, tá, seja da altura do teu ombro. Caso o teu travesseiro, dormindo de lado, seja baixo, tua coluna vai ficar assim. Caso o teu travesseiro seja alto, tua coluna vai ficar assim. Você vai acordar com dor. Né? E dormir de bruço não existe, gente. Tá? Não tem como a coluna ficar bem dormindo de bruço. Por quê? Você não fica com o nariz reto para baixo. Você vira a cabeça quando você dorme de bruço. Isso. Então você dorme todo torcido. Pior ainda. Pior. Qual é a posição mais certa para dormir? A posição ideal, Ricardo? Você dorme, tá? No colchão adequado, né? Aonde as suas saliências possam, né, afundar um pouquinho, para você ficar alinhado, né? Travesseiro, tá? Dormindo de barriga para cima, travesseiro baixo, né? Dormindo de lado, tá? Que o teu colchão tenha, tá? Afunde a saliência óssea, que a gente chama da crista da bacia, da pelve, tá? E que o teu ombro também afunde um pouquinho, para que a tua coluna fique alinhada. Se o colchão for muito duro, tá? A bacia, tá, não vai afundar no colchão. Então, você fica meio curvado. Torto, tá? E o ombro também. Se o ombro não abaixa, tua cabeça fica mais alta. Aí então você acorda, se mexe à noite, por quê? Porque você está com dor no ombro. Então, troca de posição. Nós temos a segunda foto, José, se coloca na telinha para nós, para mostrar para o telespectador. Essa foto também é uma coluna vertebral, né, Ricardo? Ali está mostrando um problema também de hérnia de disco, né? Exatamente. Aquela bolinha vermelha você percebe que o corpo, o osso de cima com o osso de baixo está sendo apertado, né? Então, e aonde está aquela bolinha vermelha é onde tem a menor distância entre os ossos. Né? Na parte azul já mais roxeada. A parte azul é normal. Né? Mas ali no caso, o corpo está se dobrando um pouquinho para trás e apertando a parte posterior, né? Onde fica a bolinha vermelha. Certo. A bolinha vermelha encostando naquela linha, aquela faixa esverdeada, você sente dor. Tá? Caso você tenha hérnia e essa hérnia estiver bem longe daquela linha verde, tá? A pessoa tem a hérnia, mas é uma pessoa assintomática. Ela não sente absolutamente nada. Legal. A próxima foto, José. Essa mulher sente dores aqui na nuca também. Sim. A gente pode ter hérnia de disco, Ricardo? É a hérnia de disco cervical. Cervical. Ela também existe, né? O tratamento dela, tá, é mais conservador do que da região lombar. Por quê?
né? Por quê? Aqui na região da cervical, tá, o canal onde passa o nervo, ele tem um diâmetro 3 vezes maior do que o nervo. Poxa. Tá? E na lombar, o diâmetro da lombar, ela é 2 vezes maior que o nervo. Então, na cervical, você tem uma área vazia de escape que pode formar a hérnia, mas a hérnia não encosta no teu nervo. Não dá tanta dor. Não dá tanta compressão. Então, não dói. Agora, uma causa muito comum de piora da dor, principalmente nessa região cervical, tá, é o estado emocional da pessoa. Isso influencia, Ricardo? Porque a pessoa não relaxa, a musculatura fica extremamente contraturada, né? E aí acaba ocasionando dor. E é uma dor contínua. Essa foto, Ricardo, voltando à hérnia de disco, né? Aquela coluna não está muito legal, né, Ricardo? Tá. Aquela coluna, você olhando a figura da esquerda, né? Parece uma pessoa de costas, tá? Isso. Ela não tem escoliose, mas ela está numa atitude que a gente chama de uma atitude antálgica. O que é uma atitude antálgica? Você fica procurando uma posição aonde a dor te incomoda menos, tá? Então você procura. E muitas vezes você ficando torto é quando a dor não te incomoda, né? Então ali é uma atitude antálgica, devido a uma compressão por hérnia nessa figura da direita ali, onde tem aquela circunferência ali apertando a raiz da... Apertando a raiz da coluna, no caso. Ali também é uma hérnia de disco, tá? A próxima foto, Zé, vamos ver aí para o doutor Ricardo explicar. Até porque é bom a gente colocar essa... Voltando à questão da hérnia, doutor Ricardo, essa aí demonstra... E essa é mais a lombar, né? Sim, essa é lombar. É mais comum hérnia de disco lombar, cervical? Onde é mais comum ocorrer a hérnia de disco? A hérnia de disco ela é mais comum na região lombar. Lombar. Por quê? É uma questão de lógica, né? É uma biomecânica. Tá? Aonde descarrega a maior quantidade de peso? Ali embaixo, na lombar, né? E a região torácica, né? Onde tem as costelas, o gradil costal. Por que ali tem menos tendência de ter hérnia de disco? Porque tem todo um gradil de costela que deixa essas vértebras mais estáveis. Então elas comprimem menos e tem menos, né, instabilidade. E na lombar, ela é extremamente móvel, né? A descarga cai sobre a lombar, 80% do peso da pessoa ou do peso que você está pegando passa sobre o corpo vertebral, né? Então, a região lombar, ela é assim disparado a região onde tem mais hérnia de disco. Nós temos daqui a pouco um intervalo comercial, mas antes do intervalo comercial, você falou, Ricardo, sobre atividade física. Eu, 67 anos, tenho uma hérnia de disco, você sabe disso. Me incomoda às vezes, mas eu fiz um pacto com ela. Assim, você faz o seguinte, se me incomoda um pouquinho só, que aí eu não vou tomar remédio para não prejudicar nem você nem a mim. E convivo pacificamente com ela. De vez em quando ela lembra que está lá. Eu pedalo e caminho bastante e faço atividade física moderada, Ricardo. Mantenho esse ritmo, posso aumentar, diminuo, como é que eu faço? Tá. As pessoas que têm hérnia de disco, né, é fundamental. Passado a crise, tá, de dor, você não está em sofrimento de dor, você obrigatoriamente precisa fazer atividade física. Só que, como a gente explicou, o mecanismo de formação da hérnia é por impacção. Certo. É mecânico, aperta, né? Então, vamos partir para uma atividade física que não tenha impacto e faça mais ao contrário, tá? Que ao movimento da atividade física que você faça, você vai ganhando elasticidade e alongamento. Aonde a coluna está. Os exercícios que você faz, tá? Você vai pensando como se você quer desapertar o sanduíche que você tem dentro da coluna. Tá? Então, quais são atividades mais direcionadas a quem tem tendência a ter hérnia de disco? Atividades sem impacto, com muita movimentação muscular, muito alongamento e reforço sem impacto. Caminhada, bicicleta. Bicicleta bom. Água, hidroginástica, natação. Você tem muito movimento. Subir o mirante. Tá? Subir o mirante, tá? Muitas vezes, tá? É mais prejudicial você descer o mirante. Por quê? Coluna, né, cara? Por quê? Porque você vai descendo fazendo impacto.
E quando você sobe, você não faz impacto. É como se você fosse subir uma escada. Né? Subir a escada, você está movimentando a musculatura. Agora, descer a escada, você está fazendo impacto. Então, quem tem hérnia de disco devia evitar subir o mirante. Tá. Porque se subir, tem que descer. Não. Quem tem hérnia de disco precisa alongar, fortalecer, né, e manter uma boa performance física geral. Tá? Para daí subir e descer mirante, subir e descer escada, onde a cadeia muscular suporta absorver esses impactos. Muito bem. Eu não estou aqui dizendo que eu não devo subir o mirante. Muito pelo contrário, é importante você fazer atividade física. Só que às vezes a pessoa abusa, né, Ricardo? Tivemos dois casos de morte no mirante já. Recentemente, uma pessoa de 56 anos teve um ataque fulminante e subiu, se não me falar agora, de bicicleta ao mirante. A pessoa tem que ter um pouquinho de consciência, né? Depois de uma idade, o corpo já não é mais aquele de 30 anos atrás, né, Ricardo? Até a coluna berra, né? Culturalmente, né? Agora, se a gente fizesse uma pesquisa, né, é até interessante, né? Fazer uma pesquisa geral e quais são as pessoas que estão em dia com a sua saúde. Boa. É uma prevenção. Você está em dia, por exemplo, na mulher, você está em dia com os teus preventivos, como é que está a tua parte cardiovascular, né? No homem, você está em dia com teus exames, né, masculinos, regulares. Tá? Como é que está a tua parte cardiovascular, né? Muitos não fazem. Não, muitos não, mas aí, muitos não fazem. Muitos, né? E aí sai correndo, jogar futebol no final de semana, aí quando acontece a famosa morte súbita, não é a morte súbita, a pessoa aconteceu porque a pessoa não deu a devida atenção, né, Ricardo? Sem dúvida. É importante prevenir. Viver é bom, mas com qualidade de vida é melhor ainda. Nós temos um intervalo comercial rápido. Depois do intervalo, a osteopenia, ou seja, a perda de massa óssea na coluna, pode causar bico de papagaio? Intervalo rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui nos estúdios da nossa TV da Cidade do Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, especializado em coluna. Doutor Ricardo, a osteopenia, eu até vou dizer, a osteopenia é um termo muito técnico, né? A perda de massa óssea, né, Ricardo? Eu estou falando com um médico, né? Osteopenia, porque não sabe, é perda de massa óssea. A osteopenia pode causar lesão séria na coluna, Ricardo? Tá. Não só na coluna, como no esqueleto em geral, né? Você está falando em termo técnico, a gente precisa tomar muito cuidado em falar termos técnicos até para o paciente, Sim. Porque muitas vezes o paciente fica fazendo assim, né? E às vezes ele não está entendendo. Não entende nada. Se ele não entender o que você vai explicar para ele, né? Ele perdeu tempo e você também. Não entenderam, né? Tá? Então, osteopenia, tá? Eu explico osteoporose, osteopenia e osso normal. Para a pessoa entender o que é uma osso normal, uma osteopenia, uma osteoporose, tá? Você pega, tá? Uma madeira, uma tábua de madeira, tá? Uma embuia, né? Madeira boa. Madeira boa, tá? E tenta colocar um parafuso ou um prego. Esse é o osso normal. Agora você pega uma madeira, né? Que está anos ali cortada, meio que abandonada. Tá? Passou até um outro cupinzinho ali. Tá? Ela está meio que começando a esfarelar. Aí você pega um parafuso e tenta colocar nela. Tá? Até que entra com facilidade. Tá? Esse é o osso, tá? Que está começando, tá? No estado de osteopenia. Osteoporose. Tá? Agora tem a leve, né? A média, e a grave. Tá? É como se você colocasse, tá? Um parafuso, né? Na madeira, e esse parafuso fica frouxo. Então essa madeira é um osso com osteoporose. Chega a ponto, tá, da qualidade óssea ser tão frágil, tá, que as pessoas fazem fratura patológica por osteoporose. O que é fratura patológica? O que é uma fratura patológica? Tá? Fratura normal, caiu de bicicleta, bateu de uma forma violenta, quebrou o braço. Pela energia da pancada. Certo. Né? Agora, uma fratura patológica é quando você tem já um fator predisponente que normalmente você não ia sofrer uma fratura. Tá? Por exemplo,
Já teve casos, inclusive quando, né, a gente ocupava muito ali no pronto-socorro do Hospital São José, que nós tivemos senhoras, tá, que fraturavam o fêmur, a colo de fêmur, a bacia, tá, por ter espirrado. Imagine você espirrar, né, e trincar um osso. É uma qualidade óssea extremamente frágil. Isso é uma osteoporose grave. Né? O osso trinca, né, quebra com um movimento brusco. Né? Isso é uma, né, fratura patológica. Agora, doutor Ricardo, quando nós falamos de osteoporose e osteopenia, como disse você, que é a perda de massa óssea, eu me referi à coluna, porque a coluna vertebral é a base da pessoa, né? Se não tiver legal a coluna, dói até o ouvido, né? A dor de coluna diz que irradia para o corpo inteiro, né? É igual o raiar do sol, assim, a hora que ele raia no horizonte é danada, né? Na verdade, a osteoporose, né, Arivan, tá? Você precisa saber também a causa. Tem. Né? Mais em mulher, né, Ricardo? Mais em mulher, por que mais em mulher? Provavelmente pela alteração hormonal. Hormônio, falta de hormônio, exatamente. Então, a parte hormonal entra numa concentração deficitária para ela, tá? Diminui a captação, tá, de elementos fundamentais para formar e deixar o osso resistente. Cálcio, por exemplo. Né? A captação de vitamina D, de cálcio. Tá? E tem também a osteoporose por desuso. Né? Tudo que você não usa atrofia. Né? Se você não faz atividade física, fica sentada, deitada, não faz atividade física, você não está exigindo, tá, o que um osso, um esqueleto deveria fazer para você, que é a sustentação. Doutor Ricardo, interrompendo você com essa colocação brilhante que você faz, eu às vezes até chamo a atenção de familiares que têm uma vovozinha em casa, a mamãe já com seus 70 anos, mãe, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ficar aí sentada porque você... Essa prática não é saudável. Não. Tá, se a pessoa tiver condições de movimentar o corpo, tá, é fundamental. Por quê? Tá? O osso também, um osso saudável, ele forma osso de acordo, tá, com o teu estímulo. Vamos supor, se você pegar um fêmur de um atleta, de um corredor de maratona, ele é muito mais resistente do que um fêmur de uma pessoa da mesma idade, de um trabalhador administrativo. Por quê? Pelo fato de ele fazer atividade física, tá, e ter os microimpactos, ele fortalece mais. Ele exige que o osso seja mais reforçado para ele poder correr. Ele se recupera automaticamente. O corpo se adapta à tua necessidade. Por isso que a atividade física e movimentar-se é fundamental. Exatamente. Precisa movimentar o corpo, precisa mexer. Nós temos uma foto aí, José, sobre escoliose, rapidamente. Olha aí, essa é uma coluna meio torta, né, Ricardo? Uma é normal. Vamos comparar, a da esquerda é uma coluna normal. Bonita, legal. A da direita tem uma escoliose. Né? Legalzinha, né? Exato. A escoliose, ela é um desvio lateral com uma certa rotação das vértebras, né? Então, quando a pessoa tem escoliose, a gente também gradua ela, né? Em graus. Tem o grau leve, médio, tá, e acentuado. Né? Então, esteticamente, a escoliose, até de 0 a 25, 30 graus, esteticamente, é quase que imperceptível. Tá? Acima de 25, 30 graus até 40, 45, tá, você já percebe. Acima de 45, parece uma deformidade mesmo. Você nota até a parte da barriga da pessoa que tem evidente, uma alteração, né, Ricardo? Se você olhar aquela figura da escoliose, né, à direita, você vê que a cintura fica assimétrica. Isso. Tá? A axila, o triângulo que você vê ali na axila, tá? O lado, tá, que a curva tem a curva convexa, que é a abertura, aquele triângulo da axila, ele é menor do que o triângulo da axila do outro lado. Certo. A distância do corpo para o braço, né? É diferente. E o alinhamento do ombro também fica diferente. Um ombro fica mais alto que o outro. Próxima foto, Zé, por favor, para o doutor Ricardo explicar. A escoliose essa também é uma escoliose. Se foi feita uma cirurgia, eu acho, né, Ricardo? Você vê como era antes e como fica depois, né? Certo. Também escoliose. A diferença é gigante, antes e depois. A próxima foto, Zé.
a escoliose, tá ali, ó, normal e a escoliose, né? Sim. Isso é um defeito, muitos nascem com esse problema, Ricardo, ou alguns adquirem com o decorrer do tempo? Quando você diagnostica a escoliose em um paciente, tá, você precisa saber classificá-la. Existe a escoliose, tá? Tem uma classificação. Exatamente. Tem a escoliose congênita, que realmente a pessoa nasce. Tem a escoliose adquirida, que a pessoa adquire. Tem a escoliose, né? Iatrogênica, né? O que é uma escoliose iatrogênica? É quando, por algum erro, engano, né? Até médico, né? Erro médico. Pode causar uma escoliose. Por exemplo, escoliose congênita. A pessoa nasce com uma vértebra a mais. Certo. Né? Então, essa vértebra saliente a mais, tá? Ela força o crescimento mais de um lado do que do outro. Então, a criança começa a crescer com escoliose. Tá? 30 segundos com relação ao tema mochila criança escoliose, Ricardo. Sim. Tá? A escoliose também ela pode ser adquirida. Certo. Tá? Eu sempre exemplifico a criança, tá? Com a mochila, tá? Com escoliose. Tá? Você planta uma pequena árvore. A criança é uma árvore em crescimento. Certo. Tá? Então, pega essa árvore em crescimento e amarra uma pedra para ela carregar. A árvore que é em crescimento. Ela vai crescer. Ela vai crescer torta. A criança é dependendo do lado que você amarrar a pedra, a escoliose, a árvore vai crescer para o lado. Tá? O caso da mochila é exatamente o mesmo exemplo. A criança em crescimento, você coloca uma mochila pesada para ela carregar todos os dias do lado direito, tá? Isso a médio e longo prazo vai fazer o crescimento tender ao lado de maior. E eu canso de ver isso, eu moro numa rua, tem uma escola particular, as crianças passando, algumas até puxando, fazendo força para frente, essa criança carregando essa mochila quase que 5 vezes por semana, vai ter uma escoliose, Ricardo. Além da escoliose, ela pode adquirir a cifose. Escoliose é o desvio lateral. A cifose é um desvio para frente. Então a criança fica com cifoescoliose. Cifose, é um problema sério, escoliose. Né? Aí começa, a partir do momento que essa cifoescoliose ela se estrutura, né? Fica mais chato, mais difícil de tratar. Muito bem, nós temos mais 2 minutinhos falando sobre bico de papagaio, Ricardo. Tem cura? O bico de papagaio, ele é a artrose. Aí o paciente fala, doutor, tem cura? Tá. Então, fica o recado. A artrose, ela não é uma doença. Ela não é uma doença? A artrose, ela é um desgaste ósseo. Por que fez esse desgaste ósseo? Provavelmente por uma mecânica alterada. Eu exemplifico a artrose, para você entender de uma forma extremamente simples. Você compra um martelo novinho, redondinho, bonitinho. Tá. Aí você começa a bater o martelo. Na bigorna lá. Bate o martelo. Depois de 1 ou 2 anos, bate só de um lado o martelo. Não vai fazer não vai afundar uma parte dele e formar aquela rebarba? Isso. Então, esse afundamento e aquela rebarba é a artrose da tua vértebra. Por que fez aquilo? Porque a tua vértebra se adaptou ao que você é. Então, se você tem artrose no joelho, mais de um lado do que do outro, é porque você sempre forçou mais um lado do que do outro. Se você tem artrose, tá? Por exemplo, a escoliose, ao longo do tempo, tá? A pessoa vai ter uma artrose e bico de papagaio de um lado. Por quê? Porque ela está torta, então vai forçar mais um lado do que do outro. Então, o bico de papagaio nada mais é do que a artrose e aquela rebarba. Então, eu brinco. Quando está no comecinho, é uma rebarba pequena, é um bico de periquito. Periquitinho. Quando está já com uma rebarba, tá? Começando a encostar, já bater um osso no outro, é o tal do artrose osteófito, tecnicamente falando, tá? É o bico de papagaio. Tá? E quando está quase encostando um osso no outro, tanto bater, é um bico de tucano. Né? Que não é fácil, né? Não. E o problema é que esses bicos, quando eles crescem, eles começam a pinçar os nervinhos que estão saindo da coluna. Aí dá dor. Aí começa a dar dor e choquinho. Atividade física pode dar uma melhorada nesse processo, Ricardo? Atividade física adequada para essa situação. Bem orientado. Corrigindo a mecânica alterada que causou isso.
O médico que trata da coluna pode orientar que tipo de exercício fazer nesse caso, Ricardo? O médico de coluna, o ortopedista, o fisiatra, né? Ele tem o fisioterapeuta, pode encaminhar muito bem a atividade física. Evidente, com toda a avaliação cardiopulmonar também. Que é fundamental. Foi muito bom conversar com você. O convite fica, Ricardo, para uma outra oportunidade para falar sobre dor, que acho que é um tema sempre atual. Viver com qualidade de vida é melhor ainda, né? Eu sempre digo aqui no programa, mas tem que ter consciência e responsabilidade. Obrigado, Ricardo. Obrigado você, Erivan, e muito prazer. Foi uma grande alegria receber o amigo. Obrigado. Bem, conversei hoje com o Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna vertebral. O Dr. Ricardo atua no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. A todos, um grande abraço, uma boa semana e não esqueça, faça a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. Até a semana que vem. Tchau.